Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo a esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Esta que é a nossa quinta e última videoaula, estaremos examinando a teologia bíblica da carta aos Hebreus e do livro de Apocalipse. O nosso intuito com esta aula não é sermos exaustivos, pelo contrário, embora vocês possam ter acesso ao conteúdo completo através da apostila, em nossa última aula nós queremos, concernente esses dois livros, sermos breves, sucintos e abordarmos aquilo que nós julgamos pertinente, tá certo? Então, começar pela teologia na carta aos Hebreus, algumas informações introdutórias. Começar pela autoria, não há um consenso quanto ao escritor dessa carta, né? Embora alguns fazem especulações de que esteja por trás da escrita, né, desta carta o apóstolo Paulo, ou mesmo Barnabé, é incerto, inconclusivo. O mais sensato é simplesmente reconhecermos de que não temos condições de identificarmos seu autor. Quanto aos destinatários, né, a opinião tradicional tem sido que o título desta carta está correto, pois teria sido escrita para uma comunidade de cristãos judeus, provavelmente em Roma, né, residente em Roma. As circunstâncias, ao que tudo parece, que cristãos judeus, devido à perseguição, estavam se afastando de Cristo e retornando ao judaísmo, né? Estavam sendo tentados a abrirem mão, né, de Cristo para voltar aos costumes e tradições judaicas. Além disso, nós temos o propósito da carta claramente identificado no decorrer de toda ela, que é exortar seus leitores à lealdade a Cristo, né? Através do argumento de que as bênçãos que vieram aos homens em Cristo são superiores a tudo o que precedeu. Então, esse é o propósito do autor ao escrever essa carta para esta comunidade de judeus. Exortá-los, encorajá-los a permanecerem fiéis e leais a Cristo, né? Sendo que o argumento que é usado pelo autor para levá-los a isso é contrastando Cristo com elementos do judaísmo, mostrando que Cristo é superior a todos eles. É o que vemos, né, no decorrer de toda essa carta, né, a superioridade de Cristo. Esse talvez seja o assunto que predomina no decorrer de toda essa carta, onde o autor começa mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? Cristo não é uma criatura, não é um ser criado, né? A exemplo do que creem conforme creem as testemunhas de Jeová, né? Cristo, na verdade, não pode ser igualado a uma criatura, seja ela humana ou celestial, né? Quer seja o ser humano ou os anjos. Então, o autor tem o cuidado de, em primeiro lugar, mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Em segundo lugar, ele procura mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas, né? Quando ele diz que, por fim ou por último, Deus falou conosco através do seu Filho, mostrando a superioridade de Cristo em relação aos profetas que precederam, né? Essa superioridade fica evidente não só com a encarnação do Filho, mas também pelo fato de ele mesmo ser o Verbo encarnado, né? A própria palavra de Deus encarnado. Em terceiro lugar, o autor mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés, né?
Moisés, lembrando que é visto pelos judeus como uma figura de suma importância, né? De suma importância, tendo sido ele o mediador da antiga aliança, né? Mas o autor mostra-nos que Cristo é superior a Moisés, né? Ele em seguida mostra a superioridade de Cristo em relação a Arão e seus descendentes, né? Quando aqui o autor compara os sumos sacerdotes da antiga aliança com o nosso sumo sacerdote Cristo Jesus, mostrando como o nosso Senhor Jesus Cristo prestou um serviço mais eficaz que os que precederam. Além disso, em relação aos sacerdotes, também Cristo mostra ter cumprido, né, ou oferecido a Deus um melhor sacrifício, né, que for o sacrifício de si mesmo, né, oferecendo a Deus não o sangue de bodes, de ovelhas, mas o seu próprio sangue para expiação dos nossos pecados. E dessa maneira o autor mostra-nos que também Cristo é superior aos sacerdotes. Em sexto lugar, concernente à primeira aliança ou antiga aliança, né? O antigo concerto, aquele que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, né? Pelo mediador, pela mediação de Moisés, né? Então Cristo mostra-se superior também à antiga aliança e por fim ao sistema sacrificial judaico, né? O autor assevera-nos que os sangue de animais não podia tirar pecados, né? Podia cobrir, mas não remover. Por outro lado, Cristo ofereceu um único e perfeito sacrifício que dispensa a necessidade de outros sacrifícios, né? Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, para purificar-nos de todos os nossos pecados e garantir-nos a salvação eterna. Bom, então, vimos aqui o raciocínio do autor aos Hebreus, né? Que ele segue do capítulo 1 e prossegue até o término, né, da sua carta, embora que mais precisamente até o capítulo 10, né? Onde ele faz essa comparação e mostra-nos a superioridade de Cristo em relação a cada um desses. Do capítulo 11 a seguir, nós temos mais uma palavra direcionada aos crentes, tratando a respeito de diversos assuntos, né? Como santidade, a fé em Deus, a perseverança, a disciplina de Deus, entre outros. Então, tem um teor mais prático. Aqui ele vai procurar fazer essa comparação e mostrar-nos a superioridade de Cristo em relação a todos eles. Bom, além disso, né, é muito claro quando lemos a carta aos Hebreus de percebermos o contraste que ele faz entre a antiga e a nova aliança em pelo menos alguns assuntos, né? Vamos começar pelo sacerdote. Na antiga aliança era humanamente perfeito, né? Isso o autor vai nos mostrar, né? O quanto que era constituído de pessoas imperfeitas, né? Que tinham de oferecer não apenas sacrifícios pelos pecados do povo, mas especialmente pelos seus, né? Asseveramos que eles eram falhos. Mas por outro lado, na nova aliança, não, é humanamente perfeito, pois é Cristo Jesus, né? Ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, né? Em segundo lugar, tem a ver com a aliança, né? Onde na antiga aliança ela era imperfeita, haja vista que os homens eram imperfeitos e, portanto, incapazes de cumprir as exigências da lei, né? Enquanto que na nova aliança, não, né? O nosso sacerdote ou sumo sacerdote é perfeito,
que é Jesus Cristo, né? Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e a fim de que essa justiça fosse imputada aos que creem. Outro aspecto muito importante tem a ver que na antiga aliança, ou a antiga aliança, ela estava gravado em pedras, né? Simbolizado pelos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, né? Escritas sobre pedras, enquanto por outro lado a nova aliança é gravada nos corações, né? A lei de Deus é gravada ali nos corações, a nova vida é implantada nos corações dos que creem. Quanto à duração, a antiga aliança, né, ela era temporária, né, era de curta duração, dado o fato de que ela era imperfeita. Enquanto que, por outro lado, a nova aliança é uma aliança eterna. Isso fica muito evidente à luz de alguns textos do Antigo Testamento que o autor faz uso, né? Como no livro de Jeremias, Ezequiel, que faz referência a essa nova aliança como uma aliança eterna, né? Que não teria fim. Aos que prestam o culto, esse é um assunto de que o autor trata na sua carta. Ele mostra-nos que na antiga aliança era ineficaz para aperfeiçoar, né, aqueles que prestavam esse culto, né? Enquanto que na nova aliança não é eficaz para aperfeiçoar, né? O que aqui ele está retratando a atitude daqueles que creem, daqueles que se arrependem, onde eles são aperfeiçoados, eles realmente experimentam o lavar regenerador do Espírito Santo, eles têm a vida transformada, o que não era visível àqueles que prestavam culto na antiga aliança. A respeito da base, as leis cerimoniais, né? Na antiga aliança, as leis cerimoniais eram a base do relacionamento com Deus, as leis morais. Enquanto que na nova aliança é o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus abre o caminho do homem a Deus. E quanto ao que é, a antiga aliança, a sombra das coisas que haviam de vir. Enquanto que a nova aliança é a imagem exata disso, né? Essa é uma figura, duas figuras bastante usadas pelo autor para contrastar e asseverarmos que a antiga aliança, ela não era senão sombra, tudo quanto pertencia à antiga aliança, né? A exemplo do sistema sacrificial, né? O sistema sacrificial, ou os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a cruz, apontavam para o Cordeiro, era a sombra das coisas que estavam por vir, né? E, por fim, o sumo sacerdote, na antiga aliança, ele morria, né? Era perecível, enquanto que, por outro lado, na nova aliança, ele vive eternamente, que é Jesus Cristo, né? Vive eternamente para interceder por aqueles que nele crê. Então, em resumo, a respeito da teologia na carta aos Hebreus, é isso. Na apostila vocês poderão aprofundar-se, né? E examinar outros assuntos que nós deixamos de lado, a fim de não sermos exaustivos, mas nos atermos àqueles elementos mais importantes. Bom, a respeito da teologia do Apocalipse, algumas informações introdutórias antes de nós nos aprofundarmos nesse assunto. Concernente à autoria, é o apóstolo João. Está muito claro a partir do primeiro versículo, né? Desse livro, capítulo 1, verso 1, você tem ali a apresentação do seu autor, né? Além de, no decorrer de todo esse livro, o mesmo se identifica repetidas vezes como João, né? As circunstâncias enquanto este estava preso, né? Preso na ilha de Patmos, né? Era uma ilha presídio, por assim dizer, e ele estava ali, e ele vai nos dizer por que motivo, né? Não porque ele cometera um crime ou cometera um crime hediondo, pelo contrário, mas por causa do testemunho de nosso Senhor. Então,
a causa tinha a ver com Jesus Cristo e seu Evangelho. Por essas razões que ele estava preso na ilha de Patmos. Quanto aos destinatários, são as 7 igrejas da Ásia Menor que são mencionadas do capítulo 2 até o capítulo 3, né? A qual nós temos Éfeso, Esmirna, né? A Laodiceia, entre outras. Então, essas igrejas são as destinatárias da carta. O objetivo é exortar as igrejas à perseverança, apesar dos problemas internos, a exemplo dos falsos ensinos, além de também da perseverança das igrejas em relação aos problemas externos, a saber, as perseguições que aqueles crentes estavam passando, né? Como até hoje, né? E preciso dizer que a perseguição que sofremos hoje, ela não necessariamente precisa ser perseguição física, né? Que leva à prisão, ou que leva a outras formas de tortura, né? Não, nós temos outras formas de perseguição hoje em dia que, por exemplo, nós estamos sujeitos aqui no Brasil, né? Não é crime você ser cristão evangélico, né? Você ser cristão, crente, não é crime no nosso país. Em outros países, sim, nossos irmãos sofrem perseguição por isso. Mas aqui no Brasil nós sofremos outras formas de perseguição, seja ideológica, seja de crença, né? Entre outras, né? E por fim, o tema central de todo o livro é a vitória de Cristo de sua igreja. É um livro de esperança, não é um livro que, vamos assim dizer, não é um livro dramático, um livro que leva-nos a temer o futuro. Não, pelo contrário, é um livro que tem por tema norteador, né, que ao final a vitória é de Cristo e sua igreja, sua noiva. Certo? Então vamos aqui a começar pela literatura apocalíptica, né? Começando a falar disso aqui. Algumas características da literatura apocalíptica, né? No qual o Apocalipse está entre elas. No período interbíblico, né, entre o último dos profetas do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, corresponde a cerca de 400 anos, muita literatura apocalíptica foi produzida nesse período, né? E elas têm algumas características, né, entre elas quanto à forma, orientação cosmológica, né, não abrange apenas, não trata apenas do indivíduo, mas do cosmos, ou universo como um todo, né? O emprego da numerologia, né? E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, que tem a ver com o uso ou emprego de números nesse tipo de literatura, né? A questão das visões, né? Em geral é uma visão que se recebe pelo anjo, o drama, a alegoria. Então tem uma forma que em geral predomina na literatura apocalíptica, né? Que pode-se ver também no livro de Apocalipse. Quanto à função, satisfaz necessidades em tempo de perseguição. O objetivo também é resolver os problemas entre a justiça de Deus e o problema do homem, né? Então tem uma função específica, né? Responder alguns questionamentos, trazer exortação, esperança, encorajamento, né? Em tempo de perseguição, de luta, de provas, de problemas internos e externos, como os que eu mencionei. Tratar de alguns problemas entre a justiça de Deus e aquilo que o povo de Deus está sujeito enquanto está nesse mundo, né? E também nós temos uma terceira característica que está relacionada ao conteúdo, né? Revelativa, isto é, trata-se de uma revelação, né? Revelar, de onde a palavra Apocalipse vem dela, né? Vem de revelar.
Não é nada mais do que trazer a claro ou a público aquilo que estava oculto. Então, na verdade, o livro de Apocalipse não é um livro que esconde ou encobre as coisas. Pelo contrário, está trazendo a luz. A gente vai daqui a pouco falar um pouco sobre interpretação, né? O que é importante frisar é que a razão de boa parte da igreja não entender deve-se talvez por interpretar ou entender esse livro como um livro que na verdade esconde no lugar em vez de trazer a luz, mas pelo contrário, o objetivo do livro de Apocalipse é trazer a claro, a público, né? Aquilo que estava oculto. Então não é esconder. Às vezes o problema está talvez no método, no método de interpretação. E aí, dependendo do método de interpretação, poderá acontecer de eu não entender o livro, por assim dizer. Outras características, né, quanto ao conteúdo, que é simbólico, né? Há muito simbolismo, né? Até na numerologia, né? Há muito simbolismo no emprego das cores. As cores têm diferente significado: vermelho, amarelo, branco, né? A gente vai ver isso. Determinista, né? Porque trata-se de fatos a acontecer e que não são meramente previsões, são fatos que acontecerão, quer a curto ou longo prazo. Escatológica, né? Porque tem a ver com as coisas que ainda estão por acontecer. Transcendentalista, está relacionado com Deus, está relacionado com aquele que é transcendente. E pessimismo ou otimismo histórico, né? Porque algumas literaturas são muito pessimistas, né? Apocalipse não é pessimista, é otimista em relação à história, né? Porque tudo está caminhando para a vitória final de Cristo e sua igreja. Vamos aqui falando do simbolismo, né? E esse simbolismo vai começar dos números, né? Diga-se de passagem, a gente não vai adentrar, por exemplo, no simbolismo das cores, entre outras coisas, mas dos números em geral, que é bem forte e predominante no livro de Apocalipse. O número 1 é o princípio de unidade, né? O princípio de unidade, você vai ver o emprego do número 1, né? O 2 é a duplicidade do 1 e representa a força. Daí vem as duas testemunhas, né? Que aparece no Apocalipse. A ideia ali é de força. Duas testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. 3 simboliza o Deus triuno, né? No livro de Apocalipse é em referência a Deus. 4 simboliza o universo físico, certo? O número cósmico. 4 seres viventes, 4 cavaleiros, 4 anjos. Veja que sempre o 4 está relacionado, quer a seres viventes, cavaleiros, anjos, então a criação. O 5 é um número que designa o homem, né? É uma referência ao homem, enquanto que o 6 é um número que designa o mal, sendo o símbolo da imperfeição. Já o 7 simboliza a perfeição ou plenitude, né? E por fim o 12, né, é o símbolo para o povo de Deus na sua totalidade, né? 12 apóstolos, 12 tribos. Então é sempre símbolo, e no livro de Apocalipse principalmente para o povo de Deus, referência para o povo de Deus. Vamos aqui a alguns métodos de interpretação. Eu estou trazendo aqui aqueles comuns, né, e que predominam ao longo desses 2000 anos, né? Você tem primeiro o método de interpretação preterista. Esses creem que as profecias do Apocalipse já se cumpriram nos primeiros séculos da história da igreja, então não tem nada mais por se cumprir, né? Há um grupo muito forte no meio da igreja que são preteristas, né? Eles dizem que não, que já se cumpriu no primeiro século, se cumpriu e diga-se de passagem, falava para aqueles a quem as cartas foram dirigidas. Então teve seu cumprimento ali no primeiro século, né? Primeiro, segundo século, se cumpriu
tudo quanto está escrito nesse livro. Concordamos com isso? Absolutamente não, né? Entendemos que não, que esse livro não foi, embora que dirigido para 7 igrejas históricas, mas elas representavam a totalidade da igreja, certo? Temos o método de interpretação histórico, né, que vê o livro como descrições simbólicas da história da igreja desde a época do Novo Testamento até o final dos tempos, e aí procuram identificar elementos, fatos e personagens, né, na história que corresponda às descrições que aparecem no livro, né? No período pós-reforma, né, muitos aqui que interpretavam a besta como um papado, né? Em algumas confissões históricas, e vocês terão a disciplina de credos e confissões históricas, talvez o nosso professor convidado ele tenha algo a falar a respeito disso, né? Como na confissão de Westminster, que eles interpretaram a besta como uma referência ao papado, né? E a Babilônia, a Igreja Católica, né? Mas obviamente que essa visão, embora tenha ganhado força após reforma, não foi muito longe não, né? Com pouco tempo se entendeu o equívoco de você procurar identificar fatos, pessoas, né, na história a partir das descrições que você tem no livro de Apocalipse. Você tem o método idealista, recebe outros nomes também, certo? Vê no livro apenas símbolos dos poderes espirituais atuando no mundo. A mensagem do livro é a garantia aos santos sofredores do triunfo final de Deus, sem a predição de eventos concretos, nem no passado, nem no futuro, né? É a descrição do conflito cósmico, espiritual entre o reino de Deus e os poderes satânicos. Essa visão é uma das que mais predomina e prevalece até nossos dias, certo? Nós temos um grupo expressivo de irmãos, até mesmo dentre as igrejas históricas, que são em geral idealistas, né? Eles não têm como se o livro tivesse se cumprido no primeiro e segundo século, nem veem como um livro que faz referência direta a personagens, eventos no decorrer da história, né? Não, pelo contrário, eles veem o livro como simbólico, né, do começo ao fim, e tratando a respeito da luta entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e os poderes satânicos, né? Essa é uma visão que predomina principalmente ou no meio das igrejas históricas, né? E nós temos, por fim, em quarto lugar, os futuristas, né, que entendem que a maior parte do livro, capítulo 4 a 22, são profecias ainda a se cumprir. Se baseia numa interpretação literal do livro, certo? O ponto de vista futurista se divide em duas, as quais são dispensacionalista, certo? Que prevê 2 programas divinos, Israel e Igreja, o tempo presente é a era da Igreja, todos os selos, trombetas e taças do Apocalipse pertencem à grande tribulação. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse se referem à Igreja vista na terra, né? Entretanto, do capítulo 4 a 21, tudo se refere a Israel, num espaço de 7 anos, né? E os 24 anciãos no céu representam a igreja arrebatada, né? Desfrutando da comunhão com o seu Senhor. E nós temos também o futurista moderado, né? A diferença deste método e o anterior está na questão das dispensações, onde os moderados não as aceitam necessariamente. Os dispensacionalistas, eles em geral creem em 7 dispensações, né? Mas você vai ter alguns dispensacionalistas que não creem exatamente que sejam 7
entre eles aqueles que creem em 4, até 2 dispensações, né? E aí são chamados de futuristas moderados, né? Eles entendem que as 7 cartas, como endereçadas às igrejas históricas, representam a igreja inteira, né? A sua totalidade, conforme também creem os idealistas, né? Os selos representam as forças na história, qualquer que seja a sua duração, pelas quais Deus elabora seus propósitos de redenção e julgamentos na história, conduzindo-a ao fim. Os eventos que estão no capítulo 7 a seguir estão no futuro, ou seja, que aguardam ainda seu cumprimento. Bom, dito isso, vamos aqui às diferentes interpretações. Nós temos os pré-tribulacionistas, né? Obviamente que aqui as diferentes interpretações são resultados, né, diretos dos métodos, dependendo do método de interpretação utilizado para compreender o livro, certo? Então nós temos aqui os pré-tribulacionistas, que em geral são dispensacionalistas, certo? Ou futuristas moderados, os quais creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, certo? Nós temos os midi-tribulacionistas, que são os que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação e talvez estes em geral aderem ao método idealista, né? Assim como o pós-tribulacionista também, certo? Que creem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, certo? Nós temos os pré-milenistas, e aqui está junto com os pré-tribulacionistas. Eles creem num milênio literal e futuro, né, de 1000 anos exatos, com Cristo e seu povo na terra, que será inaugurada com a segunda vinda de Cristo e após o arrebatamento da igreja. Nós temos os pós-milenistas, né, que consideram que a história avança em direção à cristianização do mundo pela igreja e haverá um milênio futuro na terra de duração indeterminada, né, estabelecido pela própria igreja, que culminará com a grande tribulação e a volta de Cristo. Para os pós-milenistas não há um tempo exato, né, em que esse milênio ele vai iniciar. E eles não interpretam como esses 1000 anos como literalmente, mas como um longo espaço de tempo. E temos por fim os amilenistas, que consideram que o milênio é uma realidade puramente espiritual, certo? Que dura do primeiro advento ao segundo, que culminará com a grande tribulação e a volta de Jesus Cristo, certo? Então, aqui são algumas diferentes interpretações, dependendo do método que você estiver usando. Os futuristas dispensacionalistas, eles são, em geral, pré-tribulacionista e pré-milenista, tá certo? Enquanto que, por exemplo, aqueles que adotam o idealismo, né, o método idealista, eles são, em geral, midi-tribulacionista ou pós-tribulacionista e pós-milenistas ou amilenistas, tá certo? Então, em geral, são esses 2 métodos que são mais frequentemente usados, certo? Hoje em dia, e essas são as diferentes interpretações mais comuns no meio evangélico, no cristão, entre os cristãos evangélicos, tá certo? Então, dependendo se trata as igrejas, por exemplo, pentecostais, elas em geral são pré-tribulacionistas, elas são pré-milenistas, tá certo? Enquanto que as igrejas históricas, embora que tenham também entre as igrejas históricas aquelas que são pré-tribulacionistas e pré-milenistas, em geral, ou a maior parte delas são pós-milenistas e
amilenistas, certo? Então, bom, trouxemos obviamente aqui um resumo da teologia da carta aos Hebreus e do livro de Apocalipse, certo? Porém, aconselhamos que você leia a apostila, há muitas outras coisas que estão lá, que nós desejaríamos muito termos tratado aqui, mas aconselhamos a leitura para aprofundamento, certo? Nessa disciplina. Então, forte abraço a todos, graça e paz, em nome de Jesus.